Está no ar e a Central Única das Favelas, a CUFA, está lançando a campanha Mães da Favela Futebol Clube. Movimento que tem apoio de clubes de todo o Brasil, incluindo o Grêmio Internacional, visa arrecadar alimentos para as mães da favela. As doações serão recebidas em Porto Alegre no dia 26 de junho, a partir das 9 horas, e quem quiser doar pode se dirigir ao Centro Cultural Municipal de Porto Alegre, na Avenida Érico Veríssimo 307, bairro Menino Deus. Tá? Então vamos colaborar, é uma ação dos clubes de futebol, é o futebol se envolvendo dentro da sociedade, o que eu acho muito bom. Como acho muito bom também, dizer para vocês que a Vinhos do Mundo, que está completando 25 anos, está com toda a linha dos vinhos da Aurora, o Gran Reserva Aurora e toda a linha de vinhos, o Milésime, eu acho que é isso, né, que vem essa agora. Linha de vinhos aí. É, aquela linha de vinhos, é da Aurora, tá? Depois você corrige meu nome aí que eu não entendo. Mas é o vinho top da Aurora, tá? É um negócio espetacular. Tem lá na Vinhos do Mundo, que aliás também nos seus 25 anos está fazendo uma campanha, já enviei o telefone do Padre Seron, do Frei Luciano, do Padre José, lá do Amparo Santa Cruz, porque toda campanha que se faz, né, em qualquer festa, ao invés de fazer, sei lá, gastar com um bolo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma arrecadação. Há poucos dias atrás, o nosso querido companheiro Juarez Piscinini, lá em Canoas, ele fez aniversário, né? Não sei exatamente quantos anos, mas deve ter uns 75, velho já, tá? E ele botou 100 mil dele e pediu para 300 amigos botarem outros 100 mil reais. Ele conseguiu 200 mil e conseguiu fazer com isso 60 toneladas de alimento. 60 toneladas de alimento, tá? E ontem ainda, eu estava falando com o Guerrinha, o Dunga está recebendo as 5 toneladas do Piraí, lá do Prato Fino, lá do Celso Rigo. 5 toneladas de arroz, que foi o presente que aquela empresa do Celso Rigo deu, do arroz Prato Fino, para o aniversário do Sala de Redação, que nós passamos para o Dunga, que por sua vez passará às pessoas necessitadas. Então, vamos lá, gente. Quem puder ajudar, que faça o favor. Davi Coimbra, como é que tu pode ajudar o Grêmio, Davi Coimbra? O Grêmio não tem nenhum ponto em 3 rodadas. O Grêmio está no... Como é que está o Grêmio, Davi? Tu diz muito melhor. Tá na lanterna. É. A minha avó diria que está abaixo do órgão, enfim, do cachorro. Né? Anos do Uau-Uau. Anos do Uau-Uau. É assim que está o Grêmio. Agora sabe, Pedro, eu estava falando até com o Potter hoje, nos intervalos do timeline, como é pouco animador ver jogo do Grêmio e do Inter, esses times do Grêmio e do Inter de hoje. Né? Como são times que não trazem nada assim de estimulante para quem gosta de ver futebol, né? Como o Grêmio tem ali o Ferreirinha, que faz, de vez em quando, ele faz aquela jogada, dá aqueles cortes dele graça, e tal, e chuta em gol e tal, mas fora isso, não tem nada, né? Nada. Grêmio Internacional estão abaixo realmente daqueles órgãos do cachorro, né? Davi, daqueles órgãos, daquele sistema inteiro. Daquele sistema inteiro, exatamente. Isso, porque que coisa Conjunto triste completo. ver jogo do Grêmio do Internacional hoje em dia. O último jogo do Grêmio, que ele pegava a bola e rodava, saía da esquerda, do lateral esquerdo era o Cortez, passava para o Kahneman, do Kahneman para o Jeromel, do Jeromel para o Rafinha, do Rafinha, aí passava para o volante, e fazia toda a volta e recuava para o goleiro. Recuava para o goleiro. Era sempre assim, o tempo todo. Que coisa terrível. Um time que não tem personalidade, não tem jeito de jogar, nem sabe o que quer. Né? Eu acho que nós estamos numa fase realmente preocupante de Grêmio Internacional. Mas não sei curioso, o que pode acontecer, mas é preocupante. É curioso, Davi, porque a gente não tem elencos tão diferentes assim do ano passado, em que em algum momento... o Grêmio até no ano passado não chegou a praticar bom futebol, mas o Inter conseguiu, no momento ali com o Abel, praticar bom futebol. A gente não tem tantas mudanças de elenco assim. O Inter, a gente já sabe os problemas que teve, né? A experiência com o Ramírez fracassou, e aqui eu não estou dizendo que ele é um incompetente, mas o Inter se propunha a um trabalho de médio e longo prazo, interrompeu antes, perdeu esse período, perdeu esse tempo. Né? Então tem um outro técnico que agora vai tentar fazer as coisas andarem, inclusive resolvendo problemas internos de vestiário.
Mas ele tem que fazer a partir de amanhã, né? Não sem dá para esperar mais, né? Não. O Inter perdeu 3 meses. Precisa aliás, tempo, muito mais que 3 meses. Paciência, aquelas conversinhas do Leonardo aí, tu esquece, isso aí não tem. E o Grêmio tem que resolver o problema do meio campo. A bola não passa, a bola faz esse C aí que o Davi tá fazendo, essa meia. Mas o Bob Sim vai jogar, né? O Bob Sim parece que tá escalado. Tem mudança para amanhã. Isso é uma boa mudança. É uma boa mudança. Eu sou um eterno otimista, né? Pelo menos para o futebol, eu gosto de olhar mais o copo meio cheio do que meio vazio. Pelo que a gente está acompanhando as informações da reportagem da Rádio Gaúcha, tem pelo menos 3 modificações, e são 3 modificações importantes para esse Grêmio. Eu quero pegar uma outra ponta também, que o Grêmio, justamente quando começa a pandemia, que naturalmente para todo mundo, que vai ser aquela justificativa eterna, o Grêmio tinha feito uma escolha por um preparador físico que tinha uma experiência incrível de ter trabalhado 5 ou 6 temporadas antes no futebol da Tailândia. E isso foi muito prejudicial para vários desses jogadores. E aí o Grêmio acerta o passo agora, porque traz o Heverson Pimentel, porque o Bragantino ele foi conhecido por ser o time que tinha o Claudinho jogando e um time que corria muito. E o trabalho era do Heverson Pimentel. E esse lastro físico ele já começa a ter algum efeito para jogadores que foram muito afetados pelo outro preparador lá do futebol da Tailândia. Por que eu estou puxando por aí? Quais seriam eles? Essas 3 substituições, Pedro, que estão sendo previstas para amanhã, por exemplo, se a gente pegar o Paulo Vitor ele não tem mais nenhuma condição psicológica para jogar no Grêmio. Porque ele entra com a pressão natural, só que é aquela pressão quase do medo, do nervosismo. O menino que vai entrar no gol, o Gabriel Chapecó, ele entra com a mesma pressão de saber que não pode errar, porque nenhum goleiro no mundo pode errar, porque atrás dele já está a rede, mas ele entra com a pressão e ao invés do nervosismo, desse medo, ele tem a empolgação de saber que ele está recebendo a oportunidade. Ele tem uma motivação extra para poder mostrar o trabalho dele. A segunda modificação é a entrada do Bobson no meio campo. Claro, eu não gosto desse esquema com 3 volantes, mas é o tripé que quer fazer o Thiago. Ele vai ter a manutenção do Thiago Santos, a manutenção do Matheus Henrique e a entrada do Bobson, que mesmo que pouquinha melhora do Grêmio no jogo passado contra o Sport, ela só se deu pela entrada do Bobson. E a terceira mudança, Pedro, é nas extremidades do campo, porque ele trabalhou em determinado momento, ele e Thiago Nunes, com o Gui Azevedo, com o Guilherme Azevedo ou com o Léo Chu. E o que me agrada nesse meu otimismo é que ele não deve começar com o Luiz Fernando. Então ele deve começar com o Léo Chu ou o Guilherme Azevedo, que os dois são parecidos, e o Ferreira, que são jogadores de extremidade e que podem jogar tanto na esquerda quanto na direita, para daqui a pouco tentar confundir também a marcação do adversário e na frente a manutenção do Diego Souza. Eu sou mais otimista por isso. São 3 mexidas. Eu acho mais negócio o Gui Azevedo pela direita. O Léo Chu jogar mais pela esquerda. Ele é mais um ponteiro tradicional de fazer o flanco e não de vir para dentro. O Leonardo falou isso no Esportes ao Meio-Dia, eu concordo com ele. Eu acho que o Gui Azevedo merece mais oportunidades ali pela direita. Mas o legal de a gente ver hoje no Grêmio é a questão do Vitor Bobsin, né? Porque eu não sei se o Vitor Bobsin vai resolver o problema do meio-campo do Grêmio. Eu não sei. Mas que o Lucas Silva não vai, isso eu tenho certeza. Então é interessante a mudança. O que tu sabe é que o meio de campo do Grêmio continua sendo uma tragédia futebolística, né? Esse é o problema do Grêmio. Não arma, não defende, o meio de campo do Grêmio é uma coisa. Então quando tu pensa assim no outro jogador, viu, Leonardo? Pelo menos vem a esperança, quem sabe? Ninguém tem certeza de nada. Não, a gente tem uma certeza. O que tá não dá para ficar. O Bobson, e a gente espera muito tempo o Bobson jogar, porque desde os 17 anos ele é apontado como a joia da base do Grêmio. O Bobson foi de seleção, foi capitão de seleção sub-17, jogou Mundial Sul-Americano, e ele sofreu muito com lesões, né? E também teve uma questão que com 17 anos ele ganhou um contrato de profissional, e isso mexe com a cabeça do garoto, né? Ele tem a independência financeira dele com 17 anos. E me parece que agora, aos 21, ele entendeu que é o ano dele. Que ou ele joga e confirma o que se esperava, porque esse jogador ele esteve na mira de grandes clubes europeus, por ter toda a proeminência na seleção. E ele tem uma característica, eu não tinha visto o Bobson jogar assim com tanta atenção como eu vi neste ano. E o primeiro jogo dele é contra o Esportivo e chama a atenção que ele é alto, ele tem 1,85 m, e ele é um cara dinâmico, ele tem velocidade, ele ocupa o espaço, ele chega à frente, ele volta para marcar, e é isso que está precisando do meio campo do Grêmio. Tu não vê ele parado, né, Léo? Não. Ele só se mexe. E o Léo Chu é ponta esquerda, até o Davi, no livro dos Grenais, ele escreve muito sobre esse jogador. Eu não sei, Davi, se o Léo Chu não lembra o Gerson. Lembra do Gerson? Tem alguma coisa a ver. O Gerson tinha um drible engraçado, né?
que ele pisava em cima da bola e dava a volta. Hoje até tem alguns jogadores que fazem isso, mas ele tinha um dribbling que era só dele, o do Gerson, né? Que foi o sucessor do Éder. E ele era esquilo também, né? Ele era como o Léo Chu, magrão e veloz, né? Um cara veloz. E muito rápido. Amanhã à noite a gente vai ver 2 dribladores, né? No lado do Grêmio, o Douglas Costa. Ferreira? Não, Ferreirinha. E Douglas do lado Costa não está cotado para jogar esse Não, jogo? para começar não. No banco. Fica para segundo tempo. E do lado do Santos o Marinho, né? O Marinho tá jogando cada vez mais, né? O Santos joga pro Marinho, né? O Marinho tem um problema, só que alguém tem que corrigir isso no Marinho. O Marinho, cada falta que sofre, Pedro, tu acha que ele tá nos últimos minutos da vida? Ele adora fazer mais ou menos. Ele se atira, ele faz o... Mas olha, às vezes o cara diz pra ele, desculpa, ele já cai no chão e já cai rolando e alguém tem que dizer pra ele, olha, cara, não pode ser assim, porque daqui a pouco vai acontecer uma falta que ninguém vai te dar falta, ninguém vai marcar. De repente grave até. Não, olha, agora o Santos depende muito dele. Mas tu repara as mudanças do Grêmio, e tem o Marcos Guilherme, né? Que olha, tá bem. contra o São Paulo, eu vi 2 ou 3 arrancadas dele de boa qualidade. Que coisa incrível, né? O Marinho vem aqui e não joga nada. O Marcos Guilherme vem aqui e não joga nada. Os caras vão pro Santos e começam a jogar. Que mistério é esse, Diogo Oliveira? Tu que sabe tudo. O Marcos Guilherme acho que dá mais um tempo, né? A gente viu ele fazendo um golaço, sem dúvida. Não, mas ele contra o São Paulo, eu tô te dizendo, já é um segundo. Bem, mas já aconteceu o contrário, né? O Jardel chegou aqui. O Jardel estava indo pro 15 de Piracicaba, saiu do Vasco pro 15 de Piracicaba. Chegou aqui mais, São Januário. Para fazer esses elogios apaixonados pelo Marcos Guilherme aí. Prefiro esperar um pouco mais. Mas é que tem uma questão de 2 jogos bons. Tem uma questão de ambiente, Pedro. O que me relataram é que havia jogos que o Marcos Guilherme saía de campo chorando. E chegava no vestiário, eu não quero mais, não dá mais. É a pressão, é o ambiente, aí o cara sai, troca o ambiente. Mesma sensação que eu tinha, Léo. Tinha jogos também que acabava o jogo do Inter eu chorando por causa da bola dele. Então vai pro Santos. Talvez. Vai pro Santos. Vai pro sala de redação da Vila Belmiro. Pronto. Eu respeito muito. Mas nunca pegaram o Marcos Guilherme chorando dia 5, né? Não, né? Dia 5 ele ria. Bom, se bem que aqui no Grupo RBS eu não choro dia 5 também. Aqui não. Tenho o salário do Davi? Não tenho. Mas eu sei meu tamanho e sei do Davi. Davi merece o que ele ganha, né? Mas certamente o ambiente, a gente chegou a relatar aqui com muito cuidado no sala de redação, né? O problema muito próximo da depressão que o Marcos Guilherme sentia aqui. E às vezes o jogador tem que sair mesmo. Tem que sair. Vou te dar depressão vou dar outros 2 jogadores. Davi, é uma doença que cresce cada vez mais, né? E a pressão nas redes sociais, não conseguir realizar seu trabalho. Imagina, todo dia tu vem aqui e na tua participação no sala é ruim, tem pressão. Porque não tinha torcida, né? Mas hoje a torcida está em qualquer lugar. Também, né, já pensou no sala de redação Murrinha, que nem o Leonardo Oliveira te criticando todos os dias? Imagina um troço desse. Mal, sem cabelo. Tem uma questão pessoal aí que a gente não tem como medir, né? Que afeta. Olha o caso do Nilmar, que nem jogando estava e entrou no Não, eu não estou falando da depressão, né? Em si. Eu estou dizendo o seguinte, por que o Marcos Guilherme se sentia tão mal aqui em Porto Alegre, uma vez que não tinha torcida para vaiá-lo, por exemplo. Mas a torcida chega em outros lugares. Não precisa ficar mal só pro torcida. Ele fica mal por ele mesmo também. Vamos parar de... O Marcos Guilherme não joga nada. Não, vamos parar de achar que... Era por causa do Guerrinha. Vamos parar de achar que... Olha, agora o Marcos Guilherme, o Tite está olhando para ele. Não, ele não joga nada. Tite olhando? Vamos parar com isso, né? Vamos parar. Era depressão? Não é depressão, é falta de bola. É ruindade mesmo. Às vezes tem algumas coisas que atrapalham. Quer ver? Eu vou pegar um outro exemplo. Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, quando o Thiago Galhardo pensava que era o Thiago Galhardo era um bom Thiago Galhardo. Jogava mais. Agora que o Thiago Galhardo pensa que é um outro Thiago Galhardo, ele é menos Thiago Galhardo. Porque o Thiago Galhardo nasceu para ser Thiago Galhardo. Eu acho que foi muito claro. Ele não Mas vai está perfeita a tua colocação. Eu vou tomar um chimarrão se cobrando do Thiago Galhardo. Absorver o que o Potter disse. Tá se cobrando do Thiago Galhardo, um Thiago Galhardo que nunca foi Thiago Galhardo, para pegar a mesma linha de raciocínio escrita do Potter. O Thiago Galhardo foi um bom jogador no Vasco, ele foi um bom jogador no Ceará
E por alguns momentos ele foi um bom jogador no Internacional, que está se cobrando do Thiago Galhardo que ele seja o Ibrahimovic, ele não é. É a questão do Marcos Guilherme. Mas eu, felizmente, nunca pensei em ser o Thiago Galhardo. A minha crítica ao Thiago Galhardo é como o Thiago Galhardo está se enxergando no espelho e olhando para o próprio Thiago Galhardo. Eu acho que nasce não da crítica, Bagé, nasce nele. Eu acho que ele pensa que é um jogador melhor do que ele é. Ele dá uma entrevista coletiva, uma entrevista no meio do intervalo do jogo do Inter, que é uma das entrevistas mais sinceras da história. Né? Ela é muito sincera para a TV. Mas ele disse, eu não sou melhor nem pior. Exatamente. Mas ele falou como um capitão, com uma liderança absurda que talvez ele não tenha ainda. Um estofo que ele não tem. Eu não sei se não é o corte da seleção brasileira aí, me ajudem nisso, porque até a seleção brasileira eu acho que ele era um pouco esse cenário que o Potter traçou antes. Eu não sei se... parece ser bem, como diria Paulo Santana. O Thiago Galhardo, para fazer gol, Diogo, o Thiago Galhardo para fazer gol, ele precisa de uma certa força. Entende? Sim. Não é natural nele fazer gol. Ele não nasceu com esse dom. São poucos os que tem. No Brasil hoje tem, sei lá, eu vou pegar, não interessa como tá jogando hoje, mas tem o Pedro, tem o Gabigol, tem um Guerreiro, né? Tem o Diego Souza, de alguma maneira, né? Tem isso, né? O Fred, esses caras têm isso neles, né? Agora, o Thiago Galhardo precisa de muita concentração. O gol para ele não é algo natural. Entende? Ele tem que estar muito concentrado em quem ele é para fazer gol. Aparentemente eu sinto nele assim, tipo assim, não, daqui a pouquinho as coisas se resolvem. E ele é uma boa pessoa, ele dá boas entrevistas, ele é muito claro e ele sabe quem ele é. Parece que ele se perde assim em algum momento, assim, né? Tem uma lesão que atrapalha o processo dele, tem uma não ganha. Ele tava ganhando uma Mega Sena, né, gente? Tava ganhando a Mega Sena. Já tinha me perguntado o Pix dele. E aí o clube desiste no meio da Arábia Saudita com uma lesão, né? Então, tipo assim, isso também eu sei que deve bater na cabeça dele. Porque ele sabe que ele não é um cara pra ir pra Europa, pra ir pra grandes clubes, até pela idade que ele tem. Então falta um pouquinho mais de Thiago Galhardo nele pra mim. Um pouquinho mais de humildade dentro do campo. O salário dele não é a Mega Sena acumulada lá da Arábia, mas é uma Mega Sena. Não, e ele mereceu esse aumento. Uma Mega Sena. Sim, e outra questão, se a gente for olhar a carreira do Thiago Galhardo, ele começa. Qual é o salário dele, Léo? 3 dígitos, nada a ver. Pra cima. 6, salário, no caso. É um salário padrão. 300 conto. Bom, vamos lá. O Abel Hernandes ganhava cerca de 500 pau por mês. Bingo. Tá. Mas, enfim, é o salário dele. Marcos Guilherme, 400. Enfim, Marcos Guilherme, 400. Mas é um salário elevado. Ou seja, não tem do que reclamar. Ele teve Inter e Grêmio pagam muito bem. Pagam muito bem. Se a gente for olhar a trajetória do Galhardo, ele começa bem em todos os clubes e depois ele não consegue sustentar. E essa a carreira dele é pontuada por isso. E o ano passado dele foi de excelência. O Galhardo não foi goleador do Brasileirão por um detalhe, né? Sabe que eu acho que ele sentiu um pouco a gozação dos colegas? Porque eu acho que foi a seleção, Davi. Talvez que ele também, voltou da seleção, mas porque pegaram no pé dele, né? Porque ele chegou um momento que ele foi para a ribalta, né? Mas ele não era nem para ter ido, né? E aí os colegas começaram a aconteceu um problema se com o jogador e ele acabou, né? E ele começa a fazer outras coisas, por exemplo, assim, ó. Mas ele tem que entender isso. Cheirinho, não sei. Ele tá machucado, né? Aí ele vai lá e faz um vídeo provocando o Matheus Henrique, quando intervém naquele grau de virada. Aquilo ali não é. O Thiago Galhardo não tem banca pra isso. Aliás, nem combina com o comportamento dele. Ele não é um cara debochado, ele é um cara legal, um cara trabalhador, um cara que sabe o tamanho dele e conquistou as coisas dele até hoje no futebol assim. Ele tem, aliás, um crescente na carreira, Diogo. Tu avaliou ele assim, desculpa, Léo. Ele tem um crescente na carreira, ele vem num crescente. Ele jogou no Vasco uma coisa, jogou mais no Ceará e jogou mais no Inter. Tem um crescente de ele entender quem ele é. Ele não é um cara que vai debochar nas redes sociais, ele não combina com isso, entende? Então daqui a pouco um pouquinho mais de concentração em ser quem ele realmente é, a bola volta a entrar. Sempre lembrando que a bola do Yuri Alberto não está entrando, a bola de ninguém está entrando. Falha dos clubes. Mas tem uma falha dos clubes, Pedro. Então, o doutor Davi abriu o programa com aquela sabedoria que lhe caracteriza, dizendo o seguinte... Eu acho que nós podíamos começar a chamar ele, Pedro, de doutor Davi. Tinha o professor Rui, o doutor Davi. Professor Rui e doutor Davi. Mister Davi. Achei bem. Doutor ou mister? Como é que tu prefere? Mister, acho. Acho que mister é mais europeu. Então eu escolhi doutor Davi, tá? Doutor Davi, vamos ver. Doutor Davi abre o programa dizendo o seguinte: tá difícil de ver o Grêmio Internacional jogar. Concomitantemente, doutor Davi, eu digo o seguinte: os 2 atacantes do Inter não fazem mais gols. Os 2 atacantes do Grêmio não fazem mais gols. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, não parece, doutor Davi? Eu acho que sim, Agora, eu vou estar rindo lá.
eles também não fazem mais gols porque não estão sendo abastecidos, né? Então, mais ou menos, tio. Mais ou menos. Time, né? O Tyson, quando estava jogando, ele é um dos maiores passadores para gol. Não vira assistência porque os caras erram o gol, né? Aí não é assistência só vale quando o cara acerta o gol. Então, a bola estava chegando. Teve um jogo do Inter contra o Bahia, que o Inter erra uns 4, 5 gols. Mas é que se espera dele decisão, né? Potter. Se espera do Tyson decisão. O poder de decisão que vai se esperar a partir de agora vai se pegar no Grêmio do Douglas Costa. Então mas o Douglas Costa pode fazer 80, mas ele pode fazer 82 assistências. Se espera desses caras deste tamanho que eles tenham um poder de decisão. Onde eles estão sendo escalados, não. Douglas não, desculpa. Tudo bem. Mas o Tyson está sendo escalado mais longe do gol, né? Não, mas o Tyson pegou umas babinhas contrárias aí que ele tem que ir dentro do gol, Potter, pelo que ele representa. Não é que ele tenha ido mal, só que vai se esperar dele muito mais. Eu só quero pegar um parênteses dos clubes ali, que eu estava tentando desenhar, mas aí o Pedro não deixou eu completar. Ele é assim. Mais uma fez porrada o doutorado do Davi. Mais um não, Thiago apenas Santos. uma reclamação. Eu só quero pegar uma coisa Thiago falando Santos. muito sério, assim, ó. Eu acho que tem um composto dos clubes, eu vou pegar Inter e Grêmio, tá? Que são instituições fantásticas, enfim, com milhares de seguidores, tudo aquilo que a gente sabe, com milhões de seguidores. Senhores, tem toda uma comissão multidisciplinar. Está na hora de chegar a um ponto, porque em determinado momento a gente começa a avaliar, e eu particularmente, debate esportivo, eu não quero avaliar o que o cara faz fora do campo, a menos que ele não durma e no outro dia ele não consiga treinar. A minha preocupação é o que ele faz dentro do campo. E aí os jogadores, quando é para assinar um contrato e ganhar 400, 500 mil, tá tudo certo. Então tem que ter uma comissão disciplinar para acompanhar. Esse caso da depressão, como o Potter puxou do Marcos Guilherme e de outros tantos jogadores, ele tem que ser visto dentro do clube. Porque senão nós vamos daqui a pouco parar de analisar jogador porque ele bateu o dedinho no canto do móvel, porque ele não dormiu, porque o papagaio não calou a boca ao longo da noite. Já que o futebol é profissional, então tem um erro de Inter e Grêmio com alguns jogadores. Porque alguém precisa entender o que está acontecendo. Por que o Jean-Pierre não está rendendo? Por que o Marcos Guilherme não rendia? Ah, não, mas é que o fulano teve uma pequena depressão. Eu sei que isso faz parte, isso afeta qualquer um de nós. Só que alguém tem que identificar isso. Porque tem tanta gente dentro do clube e ninguém consegue identificar que o cara não está jogando por algum problema. Eu acho também, né, Bagé, eu vou dizer uma o seguinte, baita observação. Mas a gente tem que também, de alguma forma, no nível que está o futebol hoje, e o profissionalismo que ele exige, a gente tem que cobrar mais do jogador. O jogador tem que ser mais cobrado. E não estou falando como faz a Mancha Verde em São Paulo, não adianta nada ficar xingando em rede social, não é isso, não é essa cobrança. É a cobrança de ser um profissional. Né? Se a fila está sendo puxada pelo maior profissional do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, na profissão, a gente tem que exigir no mínimo isso dos caras. É no mínimo isso. Se eu não tenho a bola do Cristiano Ronaldo, eu tenho que ser profissional como o Cristiano Ronaldo. Tem que correr mais. Porque assim, a gente gosta muito de criticar direção corretamente, né? Grupo profissional corretamente, treinador muito corretamente. Mas será que todo mundo não está fazendo a sua parte no clube e é o jogador que não quer? Ou ele que não tem capacidade intelectual, mental, profissional de entender o que ele representa? Porque eu vejo muito jogador que não quer. Ou que não faz de conta que quer. Sim, tá ganhando bem e dá um migué. A gente tem uma cultura paternalista. É a estrutura do futebol brasileiro, como o Diogo disse. De passar a mão por cima, de mimar o jogador, de melindrar. O jogador é cheio de lado, é cheio de melindre. Ah, se vem um técnico com uma ideia eu não gosto. Ah, se o treino é tal hora eu não gosto. Ah, se tem que chegar antes eu não gosto. E o contexto do futebol brasileiro é esse. De ser paternalista. Porque esse mesmo jogador que aqui é cheio de melindre, quando chega na Europa ele se adequa lá. Ele entra na dança dos caras lá. Se não é espiga, né? Eu tenho um exemplo, deixa eu dar aqui rapidamente. Primeiro, antes do exemplo, deixa eu dizer o seguinte, assim, essa questão da depressão, aí, Bagé, é que o Bagé é um cara meio rústico, entendeu? Por isso que ele não dá essa significação. Ele não é um analista de Bagé? É que eu acho, Bagé. Não, Diogo, não, mas não faça isso, porque senão vai parecer... Outro dia eu critiquei aqui o que eu considero que às vezes é mimimi, é porque eu não estudo futebol. Não, peraí, só um pouquinho. Eu estudo o mesmo futebol que vocês, eu venho da mesma formação que vocês têm, e a questão de ser rústico para a depressão, não. Eu estou deixando muito claro. É que tem jogadores que valem um monte de situação para defender, outros não. Então, ou nós vamos começar a defender a depressão de todo mundo e tentar entender quem está deprimido, é só isso que eu estou dizendo. Eu nem sou médico para poder falar em depressão, e eu entendo qualquer ponto. É que senão, o Bagé é rústico, o Bagé não estuda futebol. Não.
Menos. Tu é rústico, tu é rústico. É que eu acho que o Inter e Grêmio... Tu estuda futebol e é bagual, é as duas coisas. Isso. Não, é que senão vai parecer que eu sou uma samambaia aqui no sala e não é o caso. Até porque Inter e Grêmio identificam os problemas de depressão. E se eu me considerar uma samambaia, eu saio da floricultura também. Eu só tô deixando claro. É a minha posição, porque se passa a mão na cabeça de um, e o Jean-Pierre é sem vontade. Tá, então deixa eu dar a minha aqui. Deixa eu dar a minha posição aqui. Talvez os dois sejam sem vontade, os dois sejam depressivos. Só da minha posição. É que eu acho que o Inter e o Grêmio, às vezes... É que eu acho que o Inter e o Grêmio avaliam os casos de depressão. Pequenos. Só que tu não resolve depressão imediatamente. Não é tão simples assim de resolver. E nem escalando o cara, né, Diogo? E nem escalando. Olha, só pra dizer, não teve nenhuma manifestação, nem do clube e nem do jogador, dizendo que o problema do Marcos Guilherme era esse. Né? A gente sim viu por um vídeo que o Inter publicou, por algumas postagens em cima do jogador, que só liberava para quem segue ele, quem segue ele, quem ele liberava, né, para poder ver as postagens, com o grupo todo abraçando ele, naquele jogo que ele entra e faz um gol, ou ele dá um passe, não lembro exatamente assim, está tirando algumas conclusões. Agora, que é nítido que a mudança de ambiente mudou o Marcos Guilherme, isso porque no primeiro jogo ele corta para o meio e bota na gaveta. O que é nítido também... O Marinho foi assim... O que é nítido que vocês não falaram é que se tu passar para a objetiva administradora de condomínios, tá? A situação do teu condomínio vai ficar tão melhor, tão extraordinária, tão fantástica, porque ela, objetiva administradora, tem 24 anos, né? E aí, bom, é especialista naquilo que faz. Então, atenção, senhor síndico, tá? Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta, tá certo? Gimontibac, para uma rotina muito mais segura, desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores, é da Gimo, qualidade comprovada. O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando por você, e a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência ela espera fazer muito mais. Sala de redação tem um intervalo comercial e logo depois eu quero colocar uma questão aqui que foi colocada ontem, eu puxando de Leonardo Oliveira, que é a ascensão dos clubes médios no futebol brasileiro, porque hoje tem 2 jogos para a gente caracterizar ou não esta situação, tá legal? Voltamos logo depois dos comerciais. Então, 1h36. Adroaldo Guerra Filho, o que esperar do primeiro dia, amanhã, quinta-feira, do novo técnico do Inter? Pedro, tudo vai depender, e eu acho que o Aguirre, nesse primeiro jogo, vai adotar aquela fórmula prática, né, e que quase sempre surte efeitos, de fechar o time. Se isso acontecer, a chance do Inter conseguir um bom resultado em Chapecó aumenta. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Inter tem que evitar de levar gols. O Inter leva muito gol. E não tem poder de fogo para fazer 2, 3, 4. Não tem. O Inter tem pouco poder de fogo. Porque não tem armador, é um time que joga com jogadores carregando a bola no meio-campo. E isso complica muito para quem está na parte ofensiva de um time. Então o jogo de amanhã passa muito por esse detalhe do Diego Aguirre, que viu domingo passado e certamente se assustou. Primeiro, proteger defensivamente o time. Tratar de não levar o gol. E aí jogar por 1, 2, 3 bolas em busca de um resultado. Porque o importante nesta hora, para o Inter que está atrapalhado, é evitar outra derrota. Porque chega um técnico, perde. Olha aqui, ó, o cara não tem tempo para treinar, vai ser muito complicado. Não. Agora tu consegue somar pontos, o ânimo é outro. E aí tu vai ganhando condições de melhorar um pouco fisicamente, vai demorar, isso é verdade. E talvez sonhar aí com uma briga de Sul-Americana, Libertadores, porque o título foi pro ralo. Ô Pedro, a gente estava falando em salários agora no primeiro bloco, né? Em salários vultosos. Fala com o Toigo que ele te dá aumento. O Guerrinha é meio intermediário nessa bronca aí. Guerrinha pode falar por nós. O Guerrinha... Vai falar com... Tu pede audiência pro Toigo, não, ele tá atendendo o Guerrinha. Porra, não, sempre, todo dia. Guerrinha bota no Viva Voz, não tem problema. Mas eu queria contar hoje eu estava lendo uma matéria... pediu para não se incomodar. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre o Botafogo, Vasco e o Cruzeiro, o que eles vão receber da Rede Globo pela transmissão
é menos do que vai ganhar o Faustão. Para sair da Globo. Para sair da Globo, na rescisão do seu contrato. Sabe quanto é que vai ganhar o Faustão, Pedro Ernesto? Sim. E aí tu vai ver se o teu salário, mal, né, Davi? se o teu salário pode ser comparado ao salário dele, 40 milhões. Porque é o salário que corresponde a tudo que ele iria ganhar de agora até o final do ano. Eu pagaria quando termina todo o o meu contrato cartão. dele. Bom, então 40 tá valendo milhões. a pena, hein? Quantos meses nós temos até o final do ano? 6 meses, né? 6 meses. Então o salário dele, 6 salários dele. Eu fecho por 20. Não, mas tem o 13º, tem PPR, calma. Tem 13º. Mas é bom a gente deixar claro, porque quem está nos ouvindo diz, mas vem cá, como é que uma pessoa ganha esse salário? É que o Faustão ganha através do merchan. Isso. Né? E participação, né? E vamos deixar claro, eu li sobre isso, ele permitiu que a Globo use até o final do ano aqueles patrocinadores que ele conseguiu e levou para lá. Então ele tem participação nisso. Agora Davi, justo, né? Porque, olha, o cara se vira para arrumar. O patrocinador não é mole. Eu conheço um outro cara que se vira para arrumar merchan aqui. Eu conheço, e o cara é bom nisso. E ganha um salário compatível, né, Guerrinho? Não, o cara é assim também. O Faustão ficou... O alface pra ele é frivoletê, entendeu? Ele E o Faustão nem canta, né? E o Faustão não canta. O Faustão, ele tem uma das maiores coleções expostas, porque ele expõe isso para milhões de pessoas a cada domingo, de relógios do mundo. Ele tem relógios onde só tem 3 peças do mundo e uma delas está no pulso do Faustão. Relógios de milhões de dólares. E o Jefferson, nosso ouvinte aqui, Jefferson Barbosa, mandou para mim, ninguém vai ser mais feliz que ele, né, no programa de hoje. Que é o seguinte: agora temos no sala o doutor Davi e o analista de Bagé. No mesmo estilo, aliás, Bagé. O joelhaço. O Bagé não é samambaia, o Bagé estuda futebol. Ele só aplicou uma na gente, que eu sou mais jovem que você, sabe? Bagé. Não faz, tem menos de 40, eu só não sou mais jovem que o Potter. Pô, eu acompanhava vocês já há muitos anos, cara. Mas tá o quê, 80? Eu aprendi a ler pelas colunas do Davi. Quantos anos tu tem, Bagé? Vamos liquidar isso aqui. Eu tenho 45. O Potter é 7,9, eu sou 7,6. Tão próximo. Nós somos os únicos da década de 70 aqui, Bagé. Não, não vem, Léo. Tu é 69. Não. Tu é 69. As minhas aulas de música eram ouvindo Pedro. As minhas aulas de buscar dicas de aposta era com o Guerrinho. Aprendeu com cavalo com o Guerrinho, isso. Eu começando no jornalismo, tive o prazer de... Eu peguei pelo rabo essa, aqui apostas, mas eu já fui mais apostador. Eu jogava placa de carro, entendeu? Primeiro carro que vai dobrar na rua, a placa é par. Eu jogava isso. E aí, Bagé? O Diogo Olivier, eu entrevistei no setor, eu estagiando, o Diogo já é um cara consagrado. Ele foi na faculdade para falar sobre jornalismo. Aprendi a ler usando os livros do Davi Coimbra. Minhas aulas de música só com o Pedro Ernesto. Meu pai era tradicionalista, né? E o Léo foi o cara que eu descobri que eu gostava de tática. Por causa do Léo. Nem citei o Maurício que tá de folga hoje. O jovem é o jogo de posição também. O Maurício amigo meu no Tinder. O Maurício aprendeu com ele o samba. O samba, pode ser. Essa coisa de tática do futebol é uma coisa tão... ela não é nova, obviamente que ela não é nova, né? Ela tem quase uma centena de anos, né? Organização tática de futebol. O primeiro time a começar a ganhar dentro da Inglaterra, lá dos times das outras fábricas, é o que organizou, que colocou cada um numa posição e não corria todo mundo atrás da bola, que nem o recreio nosso lá no colégio. É verdade, eu vi uma série disso aí. Exatamente, que conta isso aí. Já vem essa série. Mas assim, então isso não é novo. Agora, um amigo meu disse que tá solteiro no Tinder, né? E aí ele foi lá, deu um match com a menina, né? Então os dois se gostaram e aí começaram uma conversa. Ela assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ele mandou pra nós o print no grupo assim. E ele, claro, pode fazer. Tu gosta de discutir tática de futebol?
E ele assim, não muito, ela se então tá, então pode vir aqui pra casa. Tipo assim, isso já tá balizando já encontros, Então, entende? o Léo cairia. Imagina. Se ele, O Léo se ele cairia. O Léo seria o seguinte, o Léo deu match. Aí seria assim, desculpa, tu prefere o 4-3-3 ou 4-2-3-1, guria? Olha, eu com o grupo que eu tenho, eu quero fazer um 4-3-3. O Léo, não, tu não sabe nada. O problema é se alguém pediu 5-1. Esse que é o problema. Teve um jogador que foi descoberto, né? Eu sou Teve um jogador aqui em Porto Alegre, eu fico pensando assim, se ela pergunta quando tu deita atacando ou defendendo? Não, Aí no é positivo ou no reativo? Teve um jogador em Porto Alegre que foi Guerrinha descoberto no só Tinder, na reação. né? Só na reação. Lembra, Potter? Eu tô na casa Teve um mata, jogador- rapaz. Tô no banco de reserva. Teve um Qual é o jogador aqui em jogador? Porto Alegre, descoberto Que? no Tinder. Eu não vou dizer o nome dele, o Potter vai lembrar. Ele usava o codinome Ursinho 32, porque 32 era a camisa dele. Ele foi burro pra isso, porque todo mundo começou a se ligar. E aí uma menina printou e começou a espalhar. Vou sair com o jogador. Ursinho 32. Acho que era naquela época que jogou Ah, Davi, aqui, isso aí- O Vianney se chamava de Leãozinho. Aí tudo bem, Leãozinho. Lion the mas King. por causa do Roberto Carlos, Lion né? the King. Uma vez cheguei no Olímpico, eu era repórter junto com o Vianney, e o Rafael Bandeira dos Santos era o vice-presidente de futebol. Pegou a coluna do Correio, Pedro, olha esse canalha aqui. Ele tinha, como é o nome daquelas letras iniciais? Acróstico. Acróstico. O Vianney tinha feito um acróstico com Ele o nome fazia, de uma né? mulher. E o coisa do Rafael, Davi. que é outro Coisa do bandalho, Davi. né? Coisa Outro do Davi. bandalho, tá? Ele disse, aqui, ó, olha aqui, ô, sem vergonha, o que tu tá fazendo? Agora tu viu o que eles fazem no jornal? Não, mas Imagina- Pedro, tu não viu a história que o Davi contou esses dias? Que o Vianney fazia isso aí, e aí caiu na mão do editor, que era o Davi, e o acróstico tava mal feito. Não, O não Davi é. já É tinha que identificado, tinha que trocar. Tinha invertido. Um assunto virou mais importante que o outro, né? Não, Isso, é, e que, aí não, é subiu que a assim, coluna. ó. Não, é que assim, ó. É que o jogo noturno, o Vianney trocava o primeiro tópico. E aí ele se esqueceu que tinha feito o acróstico. Digamos assim, fulana, eu te amo, tá? Um F, né? Em vez de F, ele botou o Inter ontem. Aí ficou né? Fechou. Ô, Ana, eu te amo. Agora Eu vocês disse não, imaginam para de eu canalha que tu vou tem. corrigir isso mas aqui. tem que ver se Reescrevi a- o texto do mas Vianney. tem que ver se a vítima não recebeu só a primeira edição, né? É, pode ser. Não, eu reescrevi o texto do Vianney para corrigir aquilo ali, né? No outro dia eu disse, Claro. pô, Vianney, faz direito esse acróstico aí. Agora vocês imaginam esse setor aí, hein, ô Davi? Eu, Bagé. Imagina se fosse Zulady, Esse ele ia ter que setor- começar uma frase com Z, Diogo. Tu imagina esse setor Zicou no aí, Beira-Rio. Pedro Ernesto e Vianney no setor. Tu imagina? Meu senhor. Acabava com o dia. Grandes. Era a época que vocês podiam entrar Que nos época vestiários boa, né? e entrevistar os caras pelados, Pedro? Sim, eu vi muita piroca bonita. Muita coisa interessante. Não, porque tu fica analisando assim os membros, às vezes tu fica com inveja ou coisa Mas tu parecida. olhava nos olhos do Porque jogador. geralmente por mais inveja, inveja, né, Inveja Pedro? Não, olhava pra tudo, né? Entrevistava Mas na o banheira, Pedro, fazia tu qualquer sabe coisa. tu sabe que a gente tava lá na Coreia do Sul, né, para a de Copa de novo. 2002. Recota gigante de novo? E aí o seguinte, e aí tinha o hotel dos jogadores ali, não sei se o Pedro vai se lembrar, que ele tinha uma piscina pública. Pública que eu quero dizer é que todo mundo entrava naquela piscina pelado. Os caras entravam pelados naquela piscina. É um Chegasse a hábito entrar, lá Davi? Não, eu não estava naquele hotel. Ah. E aí os tu te jogadores pelarias brasileiros dos entraram falsos. e estavam os coreanos e os japoneses lá dentro da piscina, que eles olhavam para os jogadores brasileiros e apontavam e faziam Qual Copa? a de 2002. Ó, aí ganhamos, hein? Mas Vencemos. eu peguei no meu tempo de repórter, eu peguei alguns caras assim que... Tu sabia que tinha incomodação toda tarde. Um deles era o Alexandre Pretzel, né? Tinha bronca todos os dias. O Xandão. Se não tivesse bronca, não tinha graça, entendeu? Tinha que ter bronca. O Vianney gostava muito de escalar os times. Ele dizia pro Enio Andrade, velho, tu é muito burro, velho. Eu que mandei tu botar o Vink na lateral direita, tu não sabia, tu não entende nada de futebol. Eu tenho que estar aqui te ensinando. Tá? E tu tem muita sorte. Aí o Enio Andrade respondia, eu e o Pelé. Mas era outro tipo de relação, né? Uma vez o Tacílio Gonçalves da Silva Júnior, o Chapinha, durante uma entrevista, se eu não estou enganado, Pedro, Guerrinha, os mais experientes, era com o Regis Oyer.
E ele tá entrevistando e o Otacílio era auxiliar do Inter, ele vem por trás e baixa a calça de abrigo do Reginho. O Reginho com o microfone entrevistando e com as calças nas canelas. Foi o Regis. Mas era uma relação que não se tem hoje, né? Cara, a gente aprendia demais. Entrevistas diárias, né? Entrevistas diárias. Isso. Todo dia o técnico atendia a imprensa. Isso e era aí demais. ele atendia. E aquele como se tempo... repetia a guerra, tinha o papo depois. Eu me lembro do Parreira. O Parreira trabalhou no Inter em 2002. O Parreira tinha sido campeão do mundo em 94. Aquele O Evaristo, tempo, Léo, aquele conversando tempo O Evaristo, também. que jogou com o Puskás, falava com a gente todos os dias. Aliás, Guerrinha, Inter e Grêmio foram campeões mundiais assim. Terminava o treino, tu tava no campo, tu falava com os jogadores, com o técnico, com o porteiro, quem tu quisesse. Aquele tempo era bom, tu saía da redação com uma pauta. Hoje tu vai entrevistar o goleiro. E tu entrevistava o goleiro. Hoje não, hoje tu fica à mercê da assessoria de imprensa que escolhe o entrevistado, né? É que Às vezes, tem uma questão matemática, né, galera? O que mudou foi que hoje tem muitos veículos de imprensa. Se liberar assim completamente para todos os veículos de imprensa que também transmitem as coisas ao mesmo tempo, também todo mundo Mas com é que imagem. é o mesmo produto, né, Potter? Hoje tu disponibiliza por exemplo, um jogador, né? E ele vai, por exemplo, se eu consumo o rádio, a TV, o jornal, o digital, vai ser aquele mesmo jogador para todos os veículos. Essa é uma época que tu tinha uma disponibilidade, né, de entrevistar mais pessoas. Nós entrevistávamos, Bagé, eu não sei se tu pegou esse tempo, nós entrevistávamos no pátio dos estádios. Eu peguei muito isso. Entendeu? No pátio. Hoje não, hoje é uma Tu sala. entrevistava Hoje o cara, ele estacionava o carro, tu fazia uma entrevista, até ele o vestiário. Ele saía do vestiário pro suplementar, se tu quisesse fazer uma segunda. E tem um detalhe, em 2003, foi uma eliminação do Grêmio pro Independiente Medellín, e o Independiente Medellín tinha uma zaga formada por Pereira e Balói. O Balói depois veio jogar no Grêmio. Foi lá Pereira o jogo, foi pro né? Boca. Eu tive. E aí o jogo daqui, Guerra, ainda se entrava no vestiário. E ficou famoso aquele vestiário pós-jogo, né? Porque é uma cena do Balói se secando, ele pega a toalha e qualquer movimento natural, a gente põe a toalha nas costas, né? E quando tu tá escorregando a toalha, tu começa a te balançar. Querem ver como. Querem ver como. Era uma toalha de rosto, no caso. Vocês querem ver como mudou? É que quando o Balói se mexeu, Guerra, o que teve de repórter que o tipo fez o Davi. E aí o Balói se balançando. Foi um negócio engraçado. Vocês querem ver como mudou? Eu era setorista, né? E me mandaram fazer um treino do Grêmio. E eu fui fazer o treino do Grêmio. E o treino do Grêmio era físico, ali no suplementar, corrida, não sei o quê. Daqui a pouco, atrás do gol, e tinha um jogador chamado Palinha, que veio do São Paulo, né? Jogava muito. E atrás do gol ali do campo suplementar, da entrada do pórtico, fechou uma pancadaria ali. Digo, opa, o que houve lá? O Palinha tinha pulado o muro, porque cada vez que ele passava ali, tinha um cara que dizia para ele, ô mercenário, porra, tu só atola o Grêmio, tu não joga. Na quinta vez o Palinha não aguentou, pulou e partiu pro mais ou menos com o cara, né? Bom, aí tudo bem, eu fui lá, ouvi o cara que brigou com o Palinha, o cara disse, bababá, foi assim, assado. Tá, agora eu vou ouvir o Palinha. Aí tô na porta do vestiário ali, que os jogadores saem para pegar o carro, e tava demorando, e eu perguntei pro Alexandre Pretzel até. Eu digo, vem cá, o Palinha esse demora muito no banho? Aí eu disse, não perde teu tempo, ele não fala com a imprensa. Como ele não fala com a imprensa? Eu nunca falei com ele? Não, ele não fala. Qual é o carro dele? Aquela Mercedes prata ali. Eu fui, parei na porta, né, da entrada do carro, encostei no carro com o crachá no peito, daqui a pouco vem o Palinha caminhando, bolsinha, penteadinho, perfumadinho. Dá licença? Digo, depende, nós precisamos conversar. Diz, não, eu não falo com a imprensa. Digo, então tu vai ter que ir embora de táxi, né? Eu não saio daqui. Aí ele disse para mim, o que é que você quer saber? Eu digo, não, eu quero saber a respeito da confusão que deu lá atrás do gol lá, que, pô, cada vez que eu passava ali o cara me ofendia, não sei, a mesma versão ele me deu que tinha me dado. Perfeito, fui embora. Escrevi a matéria e tal. No outro dia eu voltei no Grêmio. E aí ele chegou e me chamou, né? Disse, quero falar com você. Eu digo, eu não falo com jogador. Entendeu? Aí, claro que foi brincando, né? Aí ele disse, pô, parabéns, tal. Eu digo, não, eu só relatei o que tu me disse. Pois é, mas é que, pô, tem alguns coleguinhas teus que não sei o que, distorcem tudo. Sim, mas
Não bota Faz a tudo no distinção. mesmo saco, né? Não Bota acredito. todos no mesmo saco. Isso sem contar a beleza de ver treino, né? Eu me lembro de uma história rapidamente, porque são histórias que a gente leva para a vida toda e depois a gente vai escrever sobre isso. Eu lembro do Ronaldinho treinando, tinha o bar da Tia Bete ali no Olímpico, né? Ali atrás de uma das goleiras. Aí Os o Ronaldinho... melhores pastéis feitos Pô, em sensacional. Porto Alegre. E os guris da Concorrendo- base tinham conta. Ah, Concorrendo com quem, Pedro? com a tia lá da 386, Tá. como é? Casa do Mel. isso. Casa do Casa- Mel. Casa do Mel, Isso aí. aquele lá. Bah, eu nunca mais fui para aqueles lados aí, porque a gente não viaja mais. Qualquer dia eu vou fazer uma excursão para lá, para Casa do Mel, para É comer o 1 pastel e hora, 1 voltar. hora e 5 de carro pra ir. Ó, levo vocês, quem quiser, leva Tá. junto. Eu vou. e pago. Vamos todos lá Vamos comer junto. pastel. Mas aí Vamos os guris lá. da base, eles tinham conta ali no bar da Tia Bete. Aí o Ronaldinho, ele ia lá uma vez, eu vi isso. Ele driblou 1, 2, 3, 4, 5, fez o gol, entrou com bola e tudo. E Tia Bete, uma torrada. E voltou o jogo. Aí ele esqueceu que era com ovo. Por Deus, ô Guerrinha. Driblou 1, 2, 3, 4, entrou lá dentro e disse, com ovo, Tia Bete. E assim ele ia indo. Isso aí tu só vê com treino. Só vê com treino. É, mas tu pode andar agora, modernamente, num Fiat Mobi 2022, que lá na IESA está R$ 49.900. Isso mesmo, só R$ 49.900. São poucas unidades, a pronta entrega, aproveite, em Porto Alegre e Canoas. Se você está procurando um empréstimo para botar a vida em dia ou realizar um sonho, venha para o Agibank, o melhor banco para receber o seu salário benefício. Crédito sujeito à análise, consulte as condições dos produtos. E olha só o que o plano de saúde empresarial Sulmed Smart tem para você. R$ 27,40 por mês. Sulmed, carinho pela sua vida. Tá legal? Bom, e ainda tem aqui, ó, Tintas Killing, a tinta gaúcha, a tinta do Tinga, tá? Mas não é para pegar na casa do Tinga, é pegar daqui a pouco bate na porta do Tinga. O Tinga tá apavorado com isso. Não é lá na casa do Tinga que tem. Vá direto na ferragem, vai lá no tubeleiro, sei lá, vai na Elevato, vai não sei aonde mais, tá? Na casa do Tinga, não. E para calcar e argamassa, você tem que confiar na FIDA. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida, porque esse, senhoras e senhores, é o Sala de Redação. Melhor do que nunca. Voltamos depois. Estamos de volta com Sala de Redação, são 2h03. E Leonardo Oliveira, tu que és um predestinado aqui no programa, hoje tem Flamengo e Fortaleza. Fortaleza é segundo colocado no Campeonato Brasileiro, tem 5 jogos, é verdade. E o Flamengo tem apenas 3 jogos, tem 6 pontos ganhos, ou seja, 5 pontos menos. Como a gente está pensando que o Fortaleza está, digamos, ganhando maioridade no futebol brasileiro, qual é a conclusão que nós estamos chegando? Hoje é um grande teste. O outro grande teste, o Bragantino, que tem 11 pontos também. Enfrenta, sabe quem? O Palmeiras, que tem 10 pontos. Aí a gente vai ver quem é quem, não é, Leonardo? É verdade. O Bragantino com uma situação diferente, né? O Bragantino com um aporte de muito dinheiro de uma multinacional que tem no futebol um dos seus negócios, contrata jogadores jovens, vai lapidando, acaba de buscar o Praxedes aqui no Inter. A gente viu que o Praxedes era uma das grandes joias do Inter. O Fortaleza já com uma organização financeira, com uma gestão muito segura, uma gestão muito correta, um clube que tem não só um CT, ele tem 2 CTs, inclusive o dinheiro do Everton Cebolinha ajudou a finalizar o CT da base, um clube que está se estruturando e mesmo eles estão conseguindo se sustentar, pegando o caso de Fortaleza, Bahia e Ceará, mesmo sem torcida, porque o povo no Nordeste gosta de futebol, o povo vai ao estádio, ele frequenta o estádio, né? E o Fortaleza perde uma renda aí que para ele era muito considerável, na ordem de 20, 30 milhões, mas são clubes que estão muito bem geridos, né? Talvez a gente não vá ver num curto período de tempo um clube desses ser campeão, embora o Bragantino esteja se estruturando para isso. Mas nós vamos ver esses clubes lutando por vaga daqui a pouco num G6, provocando um equilíbrio no campeonato. Eu quero confrontar o que tu está dizendo com aquilo que o Davi abriu o programa, tá? Tu vê Grêmio Internacional jogar neste momento, tá? E eles podem mais, claro que podem, mas nesse momento tá muito ruim. Aí tu vê o Bragantino jogar, o Bragantino tá jogando uma bola redonda, o Atlético Paranaense tá jogando bem. Esse outro aqui, o Fortaleza. O Fortaleza empurrou 5 gols no Internacional, tá bem, o Inter não tá bem, mas não, o Inter sem ninguém em campo não toma 5 de ninguém, mas e é tomou que é o 5 melhor, do Fortaleza. É o melhor time dos últimos tempos, da última semana, Pedro. Nesse futebol que tem jogo quarto domingo, que mal ninguém treina,
Tem times que vão ter a sua semana. No ano passado, o Inter, durante um mês e meio, foi o melhor time do Brasil, com 9 vitórias seguidas, entende? Tipo assim, é sazonal. A gente tem que fazer análises mais. Eu sei que tem uma organização maior, eu sei que a Copa do Nordeste deu uma força maior para eles. Agora, não dá para fazer uma avaliação como se tivesse mudado o eixo do futebol brasileiro. Não, mas não é alguma coisa mais profunda. Nós estamos. Quem ganha no futebol brasileiro ainda é quem gasta mais, Palmeiras e Flamengo. Mas o eixo não mudou, mas o mapa mudou. Claro, porque, por exemplo, a coisa está evoluindo de um lado para esses não clubes é de hoje isso, gente. Evoluindo. Tu tem 3 gigantes na Série B. 4 anos. Faz um tempo já. Mas o futebol brasileiro sempre teve algumas surpresas, mas elas são sempre surpresas. Mas é que Potter, tu pega o exemplo do Ceará. O Ceará sobe lá atrás, na década passada, cai. Fortaleza passou batendo na trave para subir da Série C. Quando sobe, é um crescimento sustentado. Ele não vai ser campeão brasileiro, mas daqui a pouco ele vai estar no G6. Não, eu sei, Léo, aí que tá, é disso que eu discordo. Eu tenho certeza que eles chegaram onde estão de maneira sustentável, eu tenho certeza disso. Agora, se tornar algo contumaz entre os grandes, e isso só títulos vai dar, isso é uma outra coisa, porque o jogador ainda prefere ir para um outro clube que não seja Fortaleza. Claro, se o Vasco não está pagando em dia, não vai. Né? Agora, se o Vasco estiver pagando em dia, o cara vai pro Vasco. Jogador vai para onde paga em dia. Potter, eu era guri, Grêmio Internacional disputava a Taça Brasil, quando chegava o enfrentamento com o São Paulo, estava liquidado. Eles passavam de Santa Catarina e do Paraná. Será 20 anos depois, 10 anos depois, não sei quantos anos exatamente, Grêmio Internacional foram superiores a eles muito tempo. O Internacional era aquele time do Falcão, do Batista, do Escambau lá. O Grêmio depois com o Filipão e agora, mais recentemente. Então, o que eu acho é que tem alguma coisa importante mudando no futebol brasileiro, com times ascendendo e clubes descendo. Isso faz 4 anos, Pedro. Não é de agora. O que eu queria dizer, Léo, assim, rapidamente, assim, só para dar meu pitaco nesse assunto. Claro, isso está acontecendo há 4 anos, esse redesenho do mapa político, no mapa geo do futebol brasileiro. Mas tem uma questão econômica que eu acho que ela é um balizador, assim, um limitador para até onde vai essa gestão incrível que os clubes do Nordeste estão fazendo há bastante tempo e que não é só esses de grife aí. A gente está vendo Sampaio Correia, Remo, todos esses indo num caminho, assim, meio que se espraiando essa lógica. Que é uma questão econômica. Tem mais dinheiro circulando em São Paulo. Tem mais dinheiro circulando até no Rio de Janeiro. Ele sai de Fluminense e Botafogo, mas ele se concentra no Flamengo. Também. Porto Alegre, por vezes, ganha deles. Ele se concentra no Flamengo. No Nordeste eu acho mais complicado de fazer isso. Eu acho que tem um limite, assim, mas vamos ver como é que vai desenhar. Eu acho que a minha opinião sobre isso é a organização, e eu acho que ela é sazonal. Eu não consigo ver um futuro. Por exemplo, o Bragantino. Se a Red Bull sai, acabou o Bragantino. Volta a ser o Bragantino. Sim, mas isso não e os times do Nordeste, eu acho, Caetano, só para dar opinião, eu acho que os times do Nordeste, eles foram premiados por bons dirigentes. É uma boa safra de dirigentes. Se mudou a forma de pensar. Porque se tu pegar a torcida, sempre tiveram, Léo. Não sei se é uma movimentação mesmo. As torcidas são gigantes. Tem legado, mas é que tá. É que o legado... O Marcelo Paz, Bagé, ele era vice de futebol do presidente anterior. Ou seja, ele já é uma continuidade. O que ele faz, o Marcelo Paz? Eu conversei com ele, foi semana passada, foi depois do jogo do Inter, eu queria entender o que era esse Fortaleza e tal. E aí ele me diz, olha, aqui os dirigentes, nós temos 13 dirigentes políticos e eles são remunerados. E cada área tem um executivo de mercado que também é remunerado. Eu sou remunerado. O estatuto permitia, só que o clube nunca tinha acionado. Não é ainda um padrão de mercado, não. Mas aqui ninguém trabalha de graça. Mas ninguém eles saíram dos donos, Léo. Emprego. O que mudou é que saíram dos donos. Se pegar, o Bahia tem algo muito parecido com o Fortaleza. Também é um clube, claro, que o Bahia num outro tamanho, porque o Bahia já era campeão brasileiro e tudo mais. Mas o Bahia tem um presidente também remunerado, um presidente jovem, um cara que foi se especializar para poder assumir. Aí tá, é isso que eu tô falando, acho que são seres humanos. É esse. Mas daqui pra frente, ô Potter, esse legado que eles vão nos provar se é o caminho ou não. Porque agora tem um segundo passo que é ganhar. Porque o que eles estão fazendo é gigante para o tamanho deles dos últimos anos. Por exemplo, esse ano a Série B a gente está vendo um Cruzeiro que não conseguiu subir e mais 2 até então gigantes que caíram. Botafogo e Vasco da Gama. Tem 3 tubarões grandes na Série B. Eu acho que isso está acontecendo. Tipo assim, mudou os donos. A minha opinião é que é uma coincidência geográfica brasileira de bons dirigentes, de bons trabalhos ali. Porque a gente já aconteceu isso. O Bahia
no final da década de 80, fez um grande trabalho com dirigentes naquela época e foi campeão brasileiro. O Guarani fez grandes trabalhos na década de 70, final da década de 70, no metade da década de 90, de 80 e 90, e também colheu frutos por isso. Eu acho que são andorinhas fazendo verão, né, de uma maneira diferente. Agora eu não consigo ver uma movimentação, porque assim começou o papo. Tô vendo tendência. Calma, desculpa. Eu consigo, só para acabar o pensamento, eu consigo ver, claro, bons trabalhos e uma movimentação. O que eu não consigo ver é uma mudança de eixo da história do futebol brasileiro. Porque se o Bahia foi campeão brasileiro em 88, um grande clube ficou em 14º daquele campeonato. E não teve uma mudança de eixo. Eu não consigo ver isso ainda. O eixo dificilmente vai mudar porque, como dizem os paulistas, chove grosso em São Paulo. Eu acho que pode mudar, Leonardo, porque as administrações irresponsáveis, aquelas levianas, aquelas que gastam dinheiro, que botam o dinheiro fora, elas são muitas no futebol brasileiro. Mas tem o esses três que estão na segunda divisão, o Santos que não consegue. Tem o limite econômico, tu pega assim, o público tanto quanto o Grêmio e o Internacional. Não, mas assim, não, é que tem um público torcedor no Nordeste que ainda torce para times do Rio e São Paulo, por isso que eu acho que torce para os dois, né? Torce para dois times. Pode até acontecer isso, né, que a gente está discutindo, mas não é para agora. Não é para agora. Claro que não é do dia para a noite. O que eu estou falando é em tendência de que dinheiro circulando no Nordeste. O Clube dos 13, Leonardo, ele está diminuindo. Muitos do Clube dos 13 estão diminuindo. E aqueles que eram fracos, tá? Aqueles que eram fracos, eles estão crescendo. Essa é a tendência. Pedro, lembra daquele time do São Caetano, aquele time enjoado? Tinha aquele Aderbal, uma coisa assim. Ademar. Aquele Ademar, ele chutava do meio do campo, a bola era um foguete, aquele chute dele. E tu lembra como é que chamava esse time? O ponteiro esquerdo, aquele Serginho, né? Não, o Serginho era o zagueiro. Quem era o ponteiro esquerdo que era enjoado também? Tinha um lateral esquerdo, o César. Era um time, o César lateral esquerdo, que era presidiário, né? Claudecir e Magrão, os volantes. Meu Deus do céu, time enjoado pra caramba. Goleiro grandão aqui. O Grêmio tava 2 anos invicto no Olímpico, eles meteram 3-1 no Grêmio. O Ronaldinho, o Grêmio do Ronaldinho. Sim. Mas ali tinha o dinheiro de um cara que era das Casas Bahia, era uma coisa pontual, assim. O que a gente vê nos clubes do Nordeste é um projeto. Nenhum jogador se deu bem fora do São Caetano daqueles lá. Não, o Claudecir, o Magrão. O César foi Eu tenho uma pergunta que eu faço para qualquer gênio do programa. Eu tenho uma pergunta para fazer. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, Grêmio Internacional jogando contra Fortaleza ou Ceará, se perdesse, a gente fazia uma crise. Será que a gente vai fazer crise de novo? Teve agora, acabou de ter uma crise. Acabou de ter uma crise agora. O Grêmio perdeu para os reservas do Ceará. Eu achei necessária. Não, peraí. A crise vem de um conjunto de fatores. Tu fez crise, empate com o Ceará. Tu fizeste crise. Quando o Grêmio perdeu para os reservas do Ceará, era crise mesmo. Sim, mas reserva do Ceará. Fortaleza deu crise. Só para completar dos dois cearenses, por exemplo, o Fortaleza que jogou contra o Inter aqui, ele tinha um zagueiro de 20 anos, que é da base. O goleiro é um cara que eles buscaram no Grêmio jovem aqui. O goleiro é craque. O goleiro é craque, até para jogar com o pé. E o segundo goleiro é um goleiro jovem, que é até gaúcho aqui de Carazinho, o cara era do Brasil de Pelotas, ou seja, eles estão garimpando jogadores jovens, estão formando e estão vendendo. Do Ceará agora? Do Ceará agora. Mas ele é tão bom com os pés que ele deu um coice no Yuri Alberto, ele fez um pênalti. Não, mas eu digo assim, são jogadores jovens. Então. Tem um perfil de investimento, tem um projeto por trás. Por isso, Potter, que eu acho que não é chuva de verão. Claro, não é time de Léo, assim, a nossa discussão, ela é válida, só que acho que ninguém aqui pode firmar ainda um pé de que algo realmente vai acontecer. Não, eu acho que hoje à noite, Potter, hoje à noite dá pra ver alguma coisa. O Fortaleza e o Ceará vão virar os novos Vasco e Botafogo, no sentido de grandeza. Eu acho que é difícil de ter essa movimentação no Brasil. Ela pode acontecer. Acontece. Lá na Europa, por exemplo, o Nottingham Forest, bicampeão da Champions, é um time que joga a segunda divisão e está lá estacionado. Parou. Uma super torcida, um estádio interessante, sabe? Tipo assim, isso pode acontecer com os grandes. O que eu não consigo ver é, sem uma... mas o Chelsea e o City viraram super clubes agora. Claro, bilhões de dólares, né? De euros.
Aí viraram. O Fortaleza não faz isso, nem o Ceará. É um trabalho de formiguinha, com uma base. Beleza. Agora, eu não consigo ainda ter elementos de dizer que o Ceará, daqui a 10 anos, a gente vai estar repetindo esse discurso. Eu acho que pode ser bons dirigentes agora. Vou te dar um outro dado, tá? Que faz do Ceará um time muito melhor do que era 3, 4 anos atrás. Sabe qual é o técnico mais longevo do futebol brasileiro? É o do Ceará. Mas isso ninguém duvida, Pedro. A gente não está discutindo isso. Claro que o Ceará está melhor que 3, 4 meses. O problema é que tu vai ter... Não, ele está crescendo, meu. 3 anos. Não, concordamos. Mas há um limitador, porque não depende só do Ceará e do Fortaleza, dos clubes do Nordeste. Tem um mercado todo que é diferente. Não, e Diogo, que eu falo é o seguinte, isso sempre aconteceu no futebol brasileiro. Recentemente era o Oeste de Santa Catarina. A Chapecoense veio, assombrou o Brasil e a América, diga-se passagem, né? E hoje vive as suas necessidades. É nesse sentido. Bons dirigentes vão e fazem trabalhos absolutamente profissionais, entende? Agora, isso é para 20, 30, 40 anos. Eu hoje não tenho elementos para dizer isso. Porque o futebol brasileiro sempre teve boas fases de clubes menores. Tu é um velho que torce para clube do time dos 13, rapaz. É que agora... O Tigre também já foi grande. O Tigre. Mas tu quer ver, Davi? O Campeonato Brasileiro começava assim, ó. O Campeonato Brasileiro começava os 4 de São Paulo, né? Os 4 do Rio, 8. Os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, 12. Isso. E aí o resto... Vou pegar esses 12, tá? Que era o Brasileirão começava com 12 candidatos ao título. Agora desses 12 tu já não tem um de Minas, tu já não tem 2 do Rio. É isso. Entendeu? Sim, mas é que tá, Léo. Mas, Léo, não é agora. É essa a nossa discussão. Não é agora. O Grêmio caiu em 91. Entendeu? No campeonato que o Bahia foi campeão, um gigante ficou em último. Mas é que o que eu tô te dizendo é que não é algo esporádico que está acontecendo. Esses clubes médios, que estão bem geridos, que estão bem organizados, ou o Bragantino, que é um clube empresa e que tem uma estratégia de apostar em jogadores jovens, e ele vai ocupar esse espaço. Talvez não para ser campeão brasileiro, não. Aí o G12, ele vai se se eles chegarem numa Libertadores, Léo, aí é um outro passo. O primeiro passo era não cair. O segundo passo era entrar numa Sul-Americana. O terceiro passo pode ser mas aí é que tá. A Chapecoense chegou na Libertadores. O Guarani chegava na Libertadores. O Bahia chegava na Libertadores. O São Caetano foi vice-campeão da Libertadores. Chegam 2 na Libertadores. Chegam 2. Apostado, bota uma grana, tá apostado, quanto quiser. Escreve aí, 2 fora do clube dos 13. Esse ano tá barbado. Até porque Libertadores, se tu ficar em 18º, tu entra na Libertadores. Não, mas tem que ser G4. Libertadores não dá, Pedro. Agora, olha aqui, ó, se vocês quiserem conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil, na avaliação do MEC, você tem que optar pela Facate. O conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade, escolha a Facate. Tens algum recado do Cicobi aí, por acaso, não? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que o doutor Davi Coimbra e que o analista de Bagé. Isso mesmo. Tivemos 2 nomenclaturas diferenciadas hoje. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Estamos de volta, 14h22. Doutor Davi, Grêmio e Inter são amplos favoritos para ganhar nesta quinta-feira ou estão correndo sérios riscos? Ficou muito bom, cara. Vai pegar. Doutor Davi, claro. Grêmio e Inter não são favoritos para nada. Não tinha o professor Rui, não tinha o Alex. Já acabou a competição, que o Inter e o Grêmio eram favoritos. E o Inter, olha lá, chamada Gauchão. Não são favoritos para nada. Não exagera também, doutor. Só um pouquinho, Pedro. O Grêmio e o Inter são favoritos para o Campeonato Brasileiro? Não. Então, o Grêmio e o Inter são favoritos para a Libertadores? Amanhã é Chapecó e Santos, cara. Não é, um deles não tá. Né? A Copa do Brasil, que um deles não tá. O Grêmio é favorito para a Copa do Brasil? Bom, saiu o Palmeiras, tá o Flamengo. Não. É favorito. Na Copa do Brasil tem que ser favorito. Por uma série de fatores. Eu Depois sei que não tá jogando nada, todo mundo tá vendo. Eu perguntei mas amanhã, tem que ser rapaz, favorito. que o Pepino tá pegando, tem uma horda de pepino na sala do Romildo lá, e vocês querem saber de Copa do Brasil? Ele tem que sair do 0 no Campeonato Brasileiro, rapaz. Lembrei do Luxemburgo agora, Pedro. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Aquele monte de piroca voadora. O futebol é um monte de piroca voadora. Pega logo a menor e pega pra ti. É uma selva, Gê. É uma selva. É uma selva. A sala do Romildo hoje é uma lavoura de pepino, rapaz. E vocês estão pensando em Copa do Brasil, tem que ver o jogo de amanhã. Se a sala do Romildo é uma lavoura de pepino, eu não sei qual hortifruti eu vou usar para a sala do Alessandro Barcelos. Sim, mas ele tem 5 pontos, o Romildo tem 0, rapaz. Essa é a diferença. Não, se o Grêmio perder mais uma vez, o Campeonato Brasileiro... Ele ainda pode ganhar o Brasileirão. Não, poder pode.
Mas tu já imaginou a pressão em cima de todos lá no Grêmio. Olha, 4 jogos, 0 pontos. É melhor não perder, melhor ganhar. Meu Deus. 4 jogos, 0 pontos. É interessante que ganhe. Porque daí não sai da lanterna, nem na próxima rodada, eu acho. Mas se pro jogo da manhã não tem favorito, ele tem então a obrigação. Porque ele tem que pontuar. E tanto isso é verdade que ele está modificando o time. Mas se vai dar certo ou não, mas todo mundo queria o Luiz Fernando fora do time. Sim, todo mundo queria o Paulo Vitor russos, fora do time. Já são 2 situações. Ele tem a obrigação de ganhar. Todo mundo queria o Cortez fora do time. Não, isso vocês não querem. O Cortez e o Barbosa, para mim, são muito parecidos. Mas as mudanças são acertadas do Thiago Nunes para o jogo de amanhã. Acho que são acertadas. Também Tinha acho. mesmo que tentar o Bob Sim, porque eu não sei se o Bob Sim vai resolver, mas o Lucas Silva eu sei que não resolve. Ponto. Agora, quem é gremista amanhã está do lado de Chapecó de todos os aspectos. Secando o Inter pela Chapecoense e torcendo pelo Chapecó, goleiro pelo do Gabriel Chapecó. Que bobagem, gente. Uma bobagem. Eu pensei que vi uma coisa mais elaborada. Não, foi. Mas foi fraco, o humor, Pedro, foi o humor legal, é tentativa e erro. O humor é Uma assim. tentativa. É assim que se constrói as piadas, né? Foi uma tentativa. Eu tô muito feliz que faltam uns 4 minutos para acabar o programa e a gente mal falou do Inter. Isso é bom para mim. Olha aqui, por falar em humor, Potter, me responde o seguinte, aquela peça que tu fazia... Acabou. A Sociedade Gaúcha agradece. Acabou. Tem coisas que ficam troço mais bagaceira que eu vi na minha vida. Eu nunca vi nada parecido em termos de bagaceirada. Eu vou fazer uma com o Potter. Eu e o Potter vamos providenciar. Mas aí não vai ser adulto, né, Bajé? Não vai ser adulto. Mais brincado com o futebol. O Pedro assistia o show do Potter e colocava o braço nos olhos da Jussara para ela não ver aquela bandalheira. Fechava pra quem os não olhos. sabe, Pedro Ernesto fechava os olhos. Eu tinha junto com um colega nosso, o Arthur Gould, um texto, né, de humor, um stand-up, chamado Só para Maiores, a Vida Sexual das Pessoas. E o Pedro Ernesto Nadim foi numa apresentação, comprou o ingresso, sentou e se apavorou. Só para vocês terem uma ideia, né? Mas era adulto, estava no nome, né? E falava do tema, né? Que era a vida sexual das pessoas. Doutor e você Davi, sabe que a vida sexual das pessoas ela é muito, muito rica. Não era só falar, né? Doutor Davi, imagina, doutor Davi, eu não sou um seminarista. Eu assisti, fiquei rubro. Eu também. Fiquei. E olha que nós temos um passado assim um pouco controverso. Sim, assim, enrubesci, né? Pedro. Isso. Eu queria sair de lá o Pedrinho queria ver. Pensando, meu Deus. Que coisa impressionante. Eu pensei que eu sabia tudo no mundo. Para quem nunca viu a peça ela contava de maneira engraçada todas as partes do ser humano até acontecer o coito, né? Eu tô pegando uma linguagem de sala de redação. Então a pessoa se conhecia num aplicativo, aí ela ia se descobrir, uma outra se descobria, né? Claro. Lembra que não tinha nem gênero. É era só prazeres sexuais, não interessava com quem a pessoa tava. Claro, eram prazeres sexuais, apenas isso. Cara, o Pedrinho, meu filho, Pedro, tava com 10 anos. Ele tava com 10, 11 anos na época. E aí eu fui perguntar pro Potter, porque eu comecei a falar, a brincar, e o Pedrinho ficou assim. Aí o Potter, tu acha que dá pra levar? Aí o Potter me olhou e disse assim... Melhor não. Não, é tanto que tinha no nome a classificação, né? Só para maiores, é verdade, não entrava menor. Uma vez a gente chegou em Santa Cruz do Sul, tinha um casal com a filha de 13 anos. Meu Deus. E aí a gente foi, a produção foi lá, né? E falou, olha... a gente queria falar para vocês que não é uma brincadeira, não é o pretinho básico, é uma coisa bem mais pesada e a gente acha que não é adequado para menina de 13 anos. Aí a mãe saiu com a filha e levou para casa ela. E depois voltou. E aí depois o casal veio falar com a gente e falou assim, muito obrigado. Eles agradeceram a gente por ter avisado. Por falar em pretinho básico, é outra bagaceirada também, né? Não, no pretinho não. Mas enfim, vamos lá, seja o que Deus quiser. Tá Viu como a gente faz de tudo para não falar de Inter e Grêmio? A gente fez de tudo no programa de hoje para não falar de Inter e Grêmio. Foi tu que preconizou isso, Potter. Foi tu que preconizou isso. É que isso ao dizer que quando tinha dia de Inter, tu começava a ficar melancólico. Sim, hoje à meia-noite o Inter tuita. Hoje é dia de Inter. Eu já durmo mal. Eu já bloqueei já o perfil do Inter nas redes sociais. Potter, muito obrigado, doutor Davi. Ele não me lembrar que tem jogo do Inter. Potter, muito obrado ao doutor Davi, ao analista de Bagé também. Nós vamos falar agora com o Alemão. Mas eu tenho que achar outros sobrenomes aí, outros apelidos. Tá. O Léo das Táticas. Léo das Táticas. O que tu acha, Léo? Léo da Prancheta. Tu imagina? Léo posicional. Tu imagina? Não tem o Jackson do Pandeiro? Né? É o Léo da Prancheta. Léo da Prancheta. Imagina o Léo Oliveira rasgando o ouvidinho de uma guria dizendo assim: eu te quero no quarto 32.
Não, ele diria o seguinte aqui, ó. Pressão, marcação, pressão. Eu quero ser propositivo. Eu quero chegar nas tuas linhas altas. Não sou treinador, mas tu é o meu esquema preferido. Eu já tô com o meu jogo de posição armado. Sem muita pressão na marcação. Como é que eu vou terminar o programa? Alemão, conta aí o que não tem, Alemão. Chega, Alemão, vem, Alemão. Ouvindo o Ministério Público Federal sobre a